Hoje nós iremos falar sobre plantação de igrejas. Mas antes de começar, eu queria orar com você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esse dia. Eu quero te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado pela vida da nossa igreja mãe, das extensões, em especial da IBAN Orla. Que aquela ali seja uma agência multiplicadora do teu reino. Que seja um farol ali no bairro, na nossa cidade, no nosso estado e do nosso país. Abençoa todos os irmãos que estão reunidos nesse momento. Que o Senhor faça prosperar cada família aqui representada. Muito obrigado por esse tempo, Senhor. O que eu te peço, agradeço e oro em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre plantação de igreja. Mas, de fato, o que é uma igreja? Será que igreja para você é aquele prédio onde nós nos reunimos aos domingos para louvar, cantar hinos e ouvir a palavra? A igreja é uma comunidade de discípulos, ou seja, uma comunidade em que os discípulos devem ser agregados e motivados ao aperfeiçoamento cristão, fazendo novos discípulos. É um lugar onde nós nos reunimos para conhecer um pouco mais da palavra de Deus, trabalharmos as nossas diferenças e termos comunhão uns com os outros. A igreja, ela não é um prédio feito de pedras, tijolo ou madeira, mas é composta de pessoas e discípulos. Nós estamos falando de igrejas não como uma organização ou instituição, mas como um organismo vivo, dirigido pelo Espírito Santo, obediente a Jesus, o Mestre, e por isso um multiplicador. Então, plantar igreja, portanto, não é comprar um terreno, não é construir templo, bancadas, instalar piano, equipamentos de som e multimídia. Plantar igrejas é investir em pessoas, fazendo discípulos, multiplicadores e agregando cada vez mais. Mas o que é uma plantação de igreja? Algumas pessoas vão falar sobre implantação. Vamos fazer uma implantação de igreja. Igreja não se implanta, igreja se planta. Porque a igreja é um organismo vivo, ela funciona como uma árvore, que você lança a semente e você vai molhando. Aquela semente vira uma folhinha bem discreta e vai crescendo, crescendo, até que se torna uma árvore frondosa. E a partir dessa árvore frondosa, ela vai dar frutos. E esses frutos serão levados pelo vento. E todo o processo ele é reiniciado. Porque a igreja, queridos, somos eu e você. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos defeitos, as nossas diferenças. E nós somos como uma planta, que se não for dado o cuidado correto, molhar ao seu tempo, proteger do sol ao seu tempo, ter o sol ao seu tempo, nós acabamos morrendo. Quantas igrejas, queridas, vocês conhecem que morreram? Quantas igrejas nós vemos aí que estão definhando porque não são de fato cuidadas? O processo intencional de estabelecer uma comunidade local e autônoma de discípulos de Jesus Cristo é o que se constitui numa plantação de igrejas. Nós devemos entender que tudo isso é um processo. A nossa igreja esse ano faz 10 anos. Houve todo um processo para que ela se estabelecesse como igreja. E é claro, nós ainda somos uma criança, um junior, que ainda vai crescer muito mais. Mas para isso é necessário que eu e você tenhamos a responsabilidade de fazer a nossa parte. O processo da plantação de uma igreja, ele se dá em 6 passos. Quais são esses passos? O primeiro passo é a oração. Sem a oração, queridos, a gente não vai para lugar nenhum. Porque lembra que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. O segundo passo é a escolha de um grupo-alvo. Todo início de um trabalho, todo processo inicial,
ele tem que ser estudado com muita calma, saber qual é o projeto que a gente quer alcançar. As pessoas às vezes oram assim, ó Deus, que o Senhor salve o mundo inteiro. O mundo inteiro é muito grande, então a gente precisa definir área, a gente precisa definir público, a gente precisa definir local. Tudo isso parte de um processo, de uma escolha de um grupo-alvo. A terceira parte é que nós devemos assimilar e adequar à cultura local. Lembre-se que nós estamos num contexto ali de orla, num contexto de praia. Então é natural que as pessoas vão para o culto aos domingos de uma forma mais despojada, uma bermuda, um tênis, uma roupa mais leve, por conta desse contexto. É claro que tem momentos em que nós devemos interagir de uma forma mais concisa, mais respeitosa. Nós teremos o aniversário da nossa igreja, então já tenho avisado ao pessoal, olha, coloca a sua melhor roupa, coloca uma roupinha social, né? É um momento de festa, é um momento de celebração. Mas nós devemos entender o contexto local, nós devemos nos adaptar a ele. Uma outra coisa é que o nosso relacionamento ele tem que ser relevante com o público-alvo. Eu lembro que quando eu cheguei na orla, eu passava ali na rua e dava bom dia para as pessoas e as pessoas não respondiam. Te dava bom dia e as pessoas não respondiam. Puxa vida, por que as pessoas não falam conosco? A partir do momento que nós começamos a desenvolver aquele projeto de skate ali, começamos a interagir com as crianças, começamos a interagir com a comunidade começou a nos respeitar. E hoje elas reconhecem o trabalho relevante que a igreja faz, elas nos reconhecem como líderes, como autoridade, e todo mundo fala com a gente. Mas a gente precisou entender quais eram as necessidades. É claro que ainda existem outras necessidades que precisam ser alcançadas, mas precisamos ser relevantes ao grupo-alvo. O grupo simplesmente não pode chegar num domingo, entrar e sair, não dar uma boa noite, não falar com os vizinhos do lado. Isso não é ser igreja. O quinto passo é fazer uma evangelização discipuladora. Falamos nos nossos 2 últimos encontros sobre o que é evangelização discipuladora e sobre o que é o discipulado. A gente precisa caminhar com as pessoas, nós precisamos falar do amor de Deus a essas pessoas. E o último ponto, a partir do momento que esse grupo ele é estabelecido, nós precisamos começar a treinar os líderes, treinar a liderança. Nesse momento você está num grupo que você tem um líder do grupo, esse grupo ele foi treinado para que essa reunião acontecesse. Outros líderes serão treinados em outros ministérios na igreja para que a igreja continue a crescer e dar frutos. Um grande teólogo, John Piper, ele faz a seguinte afirmação: a oração é um instrumento de comunicação entre os soldados que estão na linha de frente do campo de batalha e a sala do general. É, portanto, um instrumento de guerra necessário e estratégico para a plantação de igrejas. Tudo, queridos, advém da oração. Sem oração a gente não consegue avançar. O plantador de igreja, eu sou um plantador de igreja e nós estamos trabalhando para que vocês também sejam plantadores de igrejas. Ele deseja alcançar o coração das pessoas de uma comunidade, mas para isso é preciso mergulhar na sua cultura. Precisamos entender e respeitar as pessoas que estão ao nosso redor, entende, irmãos? Você precisa interagir com a comunidade. Eu lembro que alguns dias atrás nós fizemos um evangelismo, nós fizemos um censo ali nas ruas próximas ao bairro, e gente que não sabia onde ficava a nossa igreja, não sabia da existência da nossa igreja. Nós já estamos naquele local ali há pelo menos 2 anos. É necessário que as pessoas reconheçam que ali é uma agência do reino de Deus. É necessário que a igreja reconheça que você é um agente do reino de Deus. Então a plantação de igreja pressupõe a comunicação do evangelho. E isso só se dá quando o plantador de igreja consegue falar na linguagem do povo, de maneira a conseguir transmitir a mensagem de salvação, permitindo às pessoas uma oportunidade válida de responderem positivamente. As pessoas só vão saber que a igreja existe se você evangelizar elas. Se você dizer que nós estamos ali para servi-la como comunidade,
como agência do reino de Deus. Como Jesus, o plantador deve estar no meio do povo, deve ter cheiro de gente. Queridos, quando você for para a igreja, passe, cumprimente as pessoas, pergunte como elas estão, interaja com essas pessoas, observe as necessidades dos nossos vizinhos ali. A gente precisa ter cheiro de gente, contato com o povo, as pessoas precisam se identificar comigo e com você. Dentro desses 6 passos, existem algumas coisas que nós precisamos fazer. Uma é nos aperfeiçoar como crentes, sermos pessoas melhores. E a gente só vai conseguir ser pessoas melhores se nós interagirmos como grupo. E isso demanda também uma série de atividades, tanto no templo quanto aí no seu pequeno grupo. Nós precisamos interagir com as pessoas que estão aí, para que essas pessoas sejam levadas ao templo, para que essas pessoas também cultuem conosco. Uma pergunta: nesse momento, o grupo, as pessoas que estão aí, todo mundo tem participado das celebrações aos domingos? Você que está nesse grupo aí que não foi lá na nossa igreja, faça-nos uma visita. Vá lá ver como é que funciona, participe, seja parte dessa grande família que é a nossa igreja. Não é suficiente ser um plantador de igrejas. Não é suficiente eu e você sermos plantadores de igrejas. É necessário que sejamos multiplicadores, que sejamos discípulos que discipulem outros discípulos. Efésios 4, 11, 12, Paulo vai dizer: e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Eu e você temos papéis importantes. Ninguém é maior e ninguém é maior. Todos têm relevância no reino de Deus. Então, você deve ser uma pessoa que deve interagir com a sua igreja, deve fazer parte de um ministério, trabalhar com música, com artes, com louvor, com finanças, com arrumação, com segurança. Existe muito trabalho, queridos, na nossa igreja. A nossa igreja tem crescido muito. E você deve participar da história da igreja. Você deve ser partícipe da igreja. E aqui eu quero finalizar lhe fazendo 3 perguntas. A primeira pergunta é: a tarefa de plantação de igrejas é uma responsabilidade das igrejas ainda hoje? Você acha que a gente não precisa mais plantar nenhuma igreja aqui em Salvador? Você acha que Salvador tem muitas igrejas? Deixa eu lhe dar um número aqui que talvez faça você mudar a sua resposta, se ela for não. Salvador hoje tem em torno de 4 milhões de pessoas. 4 milhões de pessoas. Existe uma estimativa que para alcançar esses 4 milhões de pessoas, nós precisaríamos ter em torno de 5.000 igrejas. E a demanda que nós temos em Salvador hoje, ao último censo feito, nós temos em torno de 2.000 igrejas, 2.200 igrejas. Ou seja, nós ainda temos que plantar mais 3.000 igrejas. Isso eu estou falando igreja com média de 500 membros. 500 membros cada uma. Então, queridos, tem muito trabalho. Pense que se nós ganharmos só aquela rua onde nós estamos nesse momento, a gente ia ter que mudar de templo rapidinho. Porque é muita gente que mora no entorno da nossa igreja. A segunda pergunta é: uma igreja que não planta outras igrejas está cumprindo plenamente a grande comissão? Você acha que se nós ficarmos ali, nos reunirmos como aquele grupo, não, pastor, tá bom aqui, a quantidade de pessoas está bom, vamos ficar quietinho no nosso canto, a gente vai estar cumprindo aquilo que o Senhor Jesus manda a gente fazer? Cumprindo a grande comissão? E a terceira e última pergunta, essa vai para os membros. Você que é visitante, não precisa responder. Essa é uma pergunta dirigida aos membros da nossa igreja. E a pergunta é: o que você tem feito para que a sua igreja cresça e multiplique? Você atua em algum ministério? Você é fiel dizimista? Você tem dado seu dízimo, sua oferta?
Lembre-se que para manter toda aquela estrutura ali de ar-condicionado, de iluminação, de limpeza, de material didático, ele tem um custo. E esse custo normalmente é absorvido pelos membros e pelos congregados. E eu quero que você reflita aí no seu coração. Você não precisa responder diretamente para as pessoas, mas é bom que você discuta sobre essas questões. Você tem contribuído para o crescimento da igreja? Sendo ofertando, sendo dizimando, orando pela igreja, servindo como voluntário nos ministérios? Ou você tem sentado no banco, cruzado os braços e observando só o que tem acontecido? Conversem sobre isso aí no grupo, conversem sobre a importância de servir na sua igreja, para que sua igreja cresça para a glória de Deus, e ela dê fruto, e ela plante outras igrejas, e o Senhor venha nos resgatar. Que Deus te abençoe, que Deus faça de você um plantador de igreja, um multiplicador para a glória dele. Até mais.